Olá, muito bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma feliz quarta-feira abençoada para todos. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Eu sou o pastor Nelson. Eu moro em Valparaíso, São Paulo. Eu tenho um ministério online, resgatando os feridos. Estamos aí nesta manhã mais uma vez. Sempre nós estamos fazendo lives de aconselhamento, lives de vários assuntos, várias situações, e Deus assim tem abençoado a todos aqueles que têm participado das nossas lives. E eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Eu louvo a Deus. Ontem eu fiz uma live sobre gratidão e contentamento e mostrei como nós devemos ser agradecidos cada dia. Eu começo esta manhã agradecendo, louvando a Deus pela minha vida, sendo grato a Deus pela tua vida que está aí conosco. E nós vamos falar sobre lidando com conflitos de forma construtiva. Fique aí ligadinho conosco, uns 30 a 40 minutos nós estaremos aqui. O conflito, queridos, é algo inevitável. É inevitável em qualquer relacionamento humano. Seja na família, seja na igreja, no trabalho ou na comunidade. A questão não é se teremos conflitos, mas como nós iremos lidar com eles. Lidar de forma construtiva com o conflito é um sinal de maturidade espiritual e emocional. Nosso texto base, Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que é um conflito? Conflito vem do latim conflictus, que significa choque ou encontro. É o resultado de diferença de valores, interesses, opiniões ou necessidades. E nós temos vários tipos de conflitos intrapessoal, dentro da pessoa, dúvidas, medos, decisões. Então, é um conflito que nós carregamos, que nós temos, e nós precisamos saber lidar com esses tipos de situações. O conflito intrapessoal é a luta interior do ser humano. Ocorre dentro da mente e do coração do indivíduo. É o confronto entre desejos, valores, crenças, emoções e decisões contraditórias. Nós enfrentamos esse tipo de situação, o que não é fácil. Em outras palavras, é a luta interior entre o eu que eu quero e o eu que não devo. O apóstolo Paulo, ele disse: não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Então nós temos aí vários tipos de situações. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Exemplos de conflito intrapessoal, moral e ético. Quando a pessoa sabe o que é certo, mas sente desejo pelo errado. Exemplo, nós temos Davi ao desejar Batseba, em 2 Samuel, capítulo 11. Também temos o conflito espiritual, quando o Espírito Santo conduz de um lado e a carne puxa por outro lado. Há uma luta muito forte. Gálatas capítulo 5 e o versículo 17. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta ferrenha, é uma luta de todos os dias. Faço ou não faço? Devo seguir, não devo seguir? É uma luta enorme. E temos também um conflito emocional, quando sentimentos como medo, a raiva, a culpa lutam contra a fé e a razão. Aí nós temos aí realmente uma luta espiritual muito forte. Não é fácil. Todos esses tipos de conflitos, na realidade, são lutas fortíssimas. O conflito moral e ético, querer fazer aquilo que sente desejo, mas algo que está errado, espiritual. Nós temos aí esse emocional, não é? Quando os sentimentos como medo, raiva, culpa lutam contra a fé e a razão. Nós vemos aí Elias
fugindo após o Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 19, 3 ao 4. Depois nós temos o decisório, quando há dúvida sobre a qual caminho seguir. E a mente se divide. Aí nós vemos Jonas fugindo de sua missão. Jonas capítulo 1, versículo 3. Que decisão devo tomar? Há um conflito. E nós vivemos em conflitos todos os dias. As causas do conflito intrapessoal. Crises de identidade. Quem sou? O que eu quero? Qual é o meu propósito? Eu preciso descobrir o que é que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde vou, qual é o propósito, por que eu ainda estou aqui. Uma insegurança emocional ou espiritual. Choques entre valores pessoais e circunstâncias da vida. Temos os nossos conceitos pessoais e muitas vezes a sociedade, ela cobra muito de nós, né, principalmente no ambiente religioso. Culpas por falhas passadas, nos culpamos e choramos e lamentamos. Gente, o passado ficou lá atrás e nós precisamos viver o momento presente. É claro que nós temos várias consequências por um passado mal resolvido, mas não adianta chorar o leite derramado. Que o passado nos sirva de lições. E muitas vezes nós queremos voltar ao passado. É bem difícil, é bem complicado. Medo de desapontar os outros ou a si mesmo. Nós temos essa insegurança muito forte. Desejos contrários à fé cristã. Essa luta espiritual, ela é enorme, cada dia, cada momento. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz: homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E nós precisamos estar alicerçados com a vontade de Deus, que não é fácil, porém não é difícil, quando nós crucificamos os desejos carnais e damos lugar ao Espírito Santo. Nós temos várias consequências do conflito intrapessoal. A ansiedade, o estresse, a indecisão. Aqui são pontos que nós temos que falar por partes. Mas a ansiedade, a estresse, a indecisão são coisas fortíssimas que nós enfrentamos também dia a dia. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Eu fiz uma live esses dias falando justamente sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tapa, né? ela ofusca a glória de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Sensação de vazio ou perda de propósito. São consequências fortíssimas que nós sentimos nesse conflito intrapessoal. Autoacusação e sentimento de fracasso. Isso é terrível, quando nós nos acusamos e falamos que é o inimigo, mas nós precisamos entender que existem coisas que nós devemos lutar, que nós devemos batalhar, não é? Afastamento de relacionamentos ou da comunhão com Deus. Nos afastamos de pessoas que poderiam estar conosco, poderiam nos ajudar, e mesmo a comunhão com Deus, que através da oração, através da leitura bíblica, nós já não sentimos mais esse desejo de estar buscando a presença de Deus. Em casos prolongados, pode gerar depressão ou crise existencial. É muito difícil nós lidarmos com essas situações, mas, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus, buscar uma orientação médica, um clínico, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, né? E muitas vezes até mesmo um psiquiatra é necessário para que nós, um psicanalista, né? No caso, eu sou psicanalista e também estou fazendo um curso de terapia. É muito bom, que nos ajuda bastante, né? Terapeutas Conectados é o nome do curso que eu estou fazendo. Inclusive, no final dessa live aqui, já na conclusão, vou passar um pequeno trecho de uma das minhas aulas. Então, nesses casos prolongados, pode realmente acontecer uma depressão. Então, vocês observem que é uma cadeia, é uma sequência. Eu estou falando aqui como professor, como pastor, como terapeuta, como psicanalista, e vamos aí jogando as nossas experiências. Por isso, o conflito interno precisa ser reconhecido e tratado
espiritualmente e emocionalmente. Precisamos descobrir a raiz do problema, para que as coisas elas possam caminhar de uma maneira agradável, de formas que não tenhamos essas lutas tão fortes, porque a raiz da situação ela tem que ser descoberta, tem que ser cortada e tratarmos com aquela situação. O conflito intrapessoal na Bíblia, a Bíblia revela muitos personagens que na realidade enfrentaram lutas internas. Nós temos Paulo, luta entre carne e espírito, e o resultado em Romanos capítulo 7, mas ele descobriu a vitória em Cristo, né? Romanos 8, 1 a 12. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desculpe aqui, tá? Nós vemos Jonas, desejo próprio, versus a vontade de Deus. E o resultado, quebra do orgulho e aprendizado, né? Nós temos aí um processo de aprendizagem muito grande quando passamos por conflitos, Deus trabalhando em nossas vidas, em nossa causa, de uma forma maravilhosa. Nós vemos Pedro, ele enfrenta o medo, né? Medo versus a fé. E o resultado foi restaurado pelo perdão de Jesus. Jesus até perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí o Senhor disse: olha, você vai apacentar as minhas ovelhas, né? Apacenta os meus cordeirinhos. Nós vemos Elias, coragem versus desânimo, e o resultado renovado por Deus no deserto. Recebeu a força do Senhor, recebeu a provisão do Senhor, mesmo em meio ao deserto. Davi, nós vemos ele aí nesse grande conflito de paixão e santidade, porém o resultado foi arrependimento e restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Não me lances fora da tua presença, dá-me uma renovação. E o Senhor não somente perdoou a Davi, mas Davi formou-se o homem segundo o coração de Deus. Quais são os caminhos para nós lidarmos com o conflito intrapessoal? Autoconhecimento e confissão. Reconhecer o conflito é, portanto, o primeiro passo. Negar a luta interior só aumenta a pressão. Nós precisamos reconhecer quem somos, o que estamos passando, que momento nós estamos enfrentando e colocarmos nas mãos de Deus, que Ele pode todas as coisas, fazendo a nossa parte. Negar a luta interior só aumenta a pressão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, versículo 23. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece o nosso interior, conhece os nossos pensamentos, aonde entramos, o que fazemos, e tudo está nas mãos do Senhor, né? Então vejam, ter um autoconhecimento do problema, da situação, e nos lançarmos diante da presença de Deus. Depois, entrega e submissão a Deus. Quando a vontade própria é rendida, o Espírito Santo traz paz. Há uma paz em nosso interior, há uma paz em nosso coração. Você errou, pecou, confesse a Deus, confesse ao Senhor. Confessar ao homem é só problema, tá? Você procura a ajuda de um pastor para confessar, ele te exclui da igreja, te lança fora da igreja e você nunca mais volta ali. Confessa a Deus e muda de vida, e já é o importante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3 e 5. Eu devo confiar em Deus, devo entregar o meu problema ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Renovação da mente. A mente precisa ser reprogramada pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como é que eu posso renovar a minha mente? Orando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, rejeitando os pensamentos negativos. Os passarinhos podem até rodear a nossa cabeça, né? Isso já dizia alguém, mas eles não podem fazer ninhos. Não podemos deixar que esses pensamentos negativos eles nos dominem, porque aí será uma situação não legal.
E termos equilíbrio emocional, aprender a identificar as emoções e lidar com elas de forma saudável, não negando, mas direcionando-as. Sabemos que as emoções negativas trazem prejuízos enormes. Jesus ele chorou, João 11:35, mas não perdeu o controle. É claro que nós temos raiva, nós temos medo, nós temos depressão, temos decepção, temos opressão, mas devem ser coisas de momento, não deixar que aquilo prossiga. Mas se você está numa crise de ansiedade, numa crise de medo muito forte, você ora, você busca a direção de Deus, ainda continua naquilo ali, você tem que procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica. E você vai dizer assim, mas não tem que buscar primeiramente o reino de Deus? Existem coisas, pessoal, que Jesus faz, mas ele nunca disse não vá ao médico. Nós precisamos conhecer as nossas limitações e procurarmos ajuda médica. Eu mesmo, faz um ano que eu procurei um psiquiatra. Eu precisei procurar um psiquiatra porque o problema que eu estava enfrentando era muito sério. Eu sou professor, hoje eu estou aposentado e justamente eu saí da escola por problemas emocionais. Eu tomei uma decisão porque eu iria me complicar muito mesmo. Várias síndromes, síndrome de burnout, por exemplo, estava presente na minha vida. E olha que eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa que procuro controlar as minhas emoções, mas eu precisei até passar pelo psiquiatra, tomei remédio. Graças a Deus eu estou bem, Deus é bom o tempo todo, foi só um momento, foi só uma crise, e aquilo fez com que eu buscasse a minha aposentadoria. Hoje eu estou aposentado, passei no concurso do estado de São Paulo, cheguei a escolher o lugar, que eu escolhi até Carapicuíba, em São Paulo, porém realmente pensei bastante e não fui, ok? Não estou dizendo que não vá dar aulas, o meu contrato está ativo, só está interrompido, mas até já me chamaram para dar aula outra vez, que sou professor de inglês e português, porém, para o momento eu não quero. Então eu preciso ter realmente um equilíbrio emocional. Perdão e cura interior. Muitos conflitos internos vêm de mágoas antigas. Perdoar é libertar-se para seguir. Muitas vezes nós guardamos a mágoa, o rancor em nosso coração. Não queremos perdoar as pessoas, porém precisamos perdoar. Perdoar é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Eu vou perdoar se eu sentir. Você não vai sentir nunca. Eu tenho que perdoar, é tomar uma decisão, porque o único prejudicado sou eu, são as minhas emoções que estão prejudicadas. Logo, você precisa autovalorizar-se e liberar o perdão para quem te feriu. Busca por ajuda espiritual e terapêutica. A oração, a palavra e o aconselhamento cristão são fundamentais. Em casos mais profundos, o acompanhamento psicológico é uma ferramenta divina para a restauração emocional. Eis aí a dica. Aí nós temos o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o conselheiro interior que acalma o coração dividido. Ele fala ao nosso coração. E nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Nas cartas de Apocalipse, em todas elas, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, sempre está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Ele produz paz em nossos corações. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E traz discernimento para entender e vencer os conflitos internos. Logo, o Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo está dentro de nós, em nossos corações, ele nos guia, ele nos revela, ele fala, ele nos ensina. Bom dia, Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, que estará aí no teu lar, na tua casa, dentro de ti, ele possa, na realidade, fazer aquilo que você não pode fazer, ok? E os princípios práticos, antes você precisa orar. Ore antes de reagir. Escreva o que sente, ajuda a organizar os pensamentos. Você pode pegar um caderninho, tá? Um caderninho assim pequeno, como você queira, uma caderneta, e anotar aquilo que você está sentindo. E você pode colocar aquilo nas mãos do Senhor. Anota, faz uma anotação.
Senhor, eu preciso perdoar. Senhor, eu preciso resolver essa questão. Busque versículos bíblicos que te ajudem a compreender sobre aquela situação. Reforce seus valores com base na palavra. E para isso você precisa ser um exímio estudante da palavra de Deus, conhecendo os versículos que falam sobre ansiedade, que falam sobre entrega, sobre oração, etc. Aí você vai anotando, vai orando. Quando você está orando, você determina aquela palavra. Afaste-se de ambientes ou pessoas que alimentam a dúvida ou o medo. Você está em um ambiente que não é legal para você, tem que se afastar. Eu tomei uma decisão faz não tanto tempo, me afastei do lugar que eu estava congregando, porque houve uma situação que deveria ser resolvida de uma forma bem melhor, porém a pessoa não resolveu segundo o pensamento dela, e eu pensei, não, eu tenho que me retirar, eu vou ser prejudicado, eu não vou estar bem. Então, gente, eu preciso estar bem comigo e com as pessoas, e estar bem principalmente comigo, porque se eu não estou bem comigo, vai ser um problema complicado, né? Então, é melhor afastar-se. Cultive hábitos saudáveis, o sono, a alimentação e momentos de descanso. Isso é super importante, é necessário. Tenha comunhão, não lute sozinho. Eu preciso ter comunhão com alguém. Preciso ter comunhão com uma pessoa que possa me auxiliar. Eu tenho um amigo lá em Recife, doutor Fernando Veloso, vou citar o seu nome aqui. Sempre ele está me aconselhando, ele é psicanalista também, como eu sou, mas ele sempre está me ajudando. Nelson, é assim, 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 assim. Eu tenho seguido os conselhos do meu grande amigo, doutor Fernando Veloso. Um beijo, professor, que Deus te abençoe. O conflito intrapessoal é parte da caminhada humana, mas não precisa dominar a nossa vida. O medo não precisa dominar a minha vida. Existem medos que são necessários, mas existem outros que não. Quando aprendemos a reconhecer, compreender e entregar nossos conflitos a Deus, eles se tornam instrumentos de amadurecimento espiritual e emocional. Alguém está dando um oi aí para mim? Deixa eu ver. Davi, né? Davi, você é de onde? Tudo bem? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus está em nossos corações. Excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque de repente você está em uma guerra espiritual, em um problema tão forte, e você não entende. Eu não peguei copo, vou tomar aqui mesmo, tá? Ó. Então vejam bem, é a paz de Deus que está em nossos corações, em nossas vidas. E eu tomo posse nesta manhã. Eu já vou dando aqui algumas referências quando os conflitos parecem intransponíveis, de Gary Chapman, A Luta Interior do Cristão, de Francis Schaeffer, O Campo de Batalhadamento, de Joyce Meyer. Joyce Meyer é tremenda, maravilhosa. O Pacificador, Ken Sande-Pearson, O Jesus que eu nunca conheci, Philip Yancey, e Entre Duas Pessoas. Aí nós temos o conflito interpessoal agora, tá? É entre duas pessoas, mal entendidos, diferenças de opinião. E aí eu preciso o quê? Restaurar este conflito interpessoal. Eu preciso ver essa paz sendo promovida, né? Foi o versículo que eu li, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Então nós temos na realidade que ver como que não tem ninguém assistindo se as pessoas estão aqui. E você mesmo está assistindo, você não é ninguém? O conflito interpessoal é inevitável, gente. Sempre que há convivência humana, família, igreja, trabalho, amizade, há também diferenças de opiniões, sentimentos e expectativas. O desafio não é evitar o conflito, mas é você saber lidar, saber aprender a lidar com eles de forma construtiva, com amor, com empatia e com sabedoria.
E quando for possível, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12 e versículo 18. E o conflito interpessoal é o choque entre duas ou mais pessoas que possuem interesses, possuem valores, possuem crenças ou necessidades diferentes. Ele surge quando há falhas na comunicação, expectativas frustradas, orgulho, mágoas ou falta de empatia. Em essência, é o resultado de conciliar as diferenças. E nem sempre nós conseguimos conciliar as diferenças, né? Quais são as causas comuns dos conflitos interpessoais? Vejamos aqui. Comunicação ineficaz ou agressiva. São palavras mal interpretadas, o tom de voz inadequado, a falta de escuta, tudo isso gera conflito, né? E a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. O egoísmo e orgulho, quando o eu fala muito mais alto do que nós. Não façais nada por contenda ou vanglória. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diferenças de personalidades e valores. Cada pessoa tem uma visão de mundo e a sua forma de agir. Nós precisamos entender a posição da outra pessoa. Não é somente eu estou correto, eu sou certo. Não. Falta de perdão e mágoas acumuladas. Raízes de amargura destroem a comunhão. Tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Também temos aí a competição e a inveja, desejar o que o outro tem, gera aí comparações e grandes conflitos. Falta de empatia e compreensão, quando se fala muito e se ouve pouco. Nós precisamos ter a arte de ouvir o outro. Exemplos bíblicos nós temos aqui Abraão e Ló, Gênesis capítulo 13. A causa foi disputa por terras e a solução, Abraão escolhe a paz e cede a escolha ao sobrinho. Nós temos José e seus irmãos, em Gênesis capítulo 37 ao 45. A causa foi a grande inveja e ciúmes e o desfecho foi a reconciliação e perdão lá no final. Moisés e Miriam e Arão, Números capítulo 12. O conflito foi o orgulho e murmuração, e o desfecho foi Deus defende a Moisés e restaura a ordem. Temos Davi e Saul, 1 Samuel 18, capítulo 18 ao 24, a causa, inveja e medo de perder o trono, e a solução, o desfecho aí foi Davi responde com misericórdia. Paulo e Barnabé, Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, houve uma divergência ministerial e a solução foi separação pacífica que multiplicou o trabalho missionário. Muitas vezes é necessário uma separação para que haja paz. Esses exemplos mostram que o conflito é real, mas pode gerar crescimento, maturidade, novos caminhos se eles forem, na realidade, tratados corretamente. Reações comuns aos conflitos: fuga, evitar ou ignorar o problema. Ataque, responder com ira, crítica ou vingança, não é? E nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar a situação e tentar resolver. Negociação e diálogo, enfrentar com sabedoria e com muito amor, este é o caminho. O cristão maduro é chamado a buscar a paz e não a vingança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Aqui nós temos alguns princípios bíblicos para lidar com os conflitos interpessoais. Humildade. Reconheça que você também pode errar. Revistam-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, não é? A comunicação é um caminho fortíssimo, falar a verdade, mas saber falar essa verdade com respeito, com amor, com decência, antes seguindo a verdade em amor. Efésios 4 e 15. Escuta ativa, escutar alguém.
Ouça para entender, não para responder. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago, capítulo 5, versículo 19, precisamos de muita sabedoria para enfrentar essas situações. O perdão, gente, o perdão acima de tudo. O perdão liberta o coração e cura relacionamentos. Perdoai, assim como o Senhor vos perdoou. Colossenses, capítulo 13, versículo 13. Procure reconciliação. Buscar restaurar os relacionamentos é um ato de obediência e amor. Não significa que você agora tem que estar sempre com aquela pessoa, mas é necessário reconciliar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18,15. Não é semeando fofoca, não é murmurando. O teu problema é com a pessoa. Vá à pessoa e converse com ela. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele traz a paz ao nosso coração, ele nos ajuda a entendermos as situações, e o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Quais são as estratégias práticas para resolvermos os conflitos? Orar antes de conversar, buscar a orientação de Deus, escolher o momento certo, evite falar no calor da emoção, porque quando nós estamos emocionados, principalmente no caso negativo, traz um problema muito sério. E mesmo uma emoção positiva, estou muito alegre, estou eufórico, tomamos uma decisão naquele momento. Eu já quebrei muito minha cabeça por isso, né? Fale por meio de mensagens pessoais, eu sinto, eu penso, e não acusatórias. Você sempre fez isso, né? Ou quando vai pedir perdão para a pessoa, tem que mencionar toda a história. Não. Identifique o verdadeiro problema. Às vezes, não é o que parece. Procure compreender o lado da outra pessoa. Busque soluções que beneficiem ambos. Se necessário, envolva uma terceira parte neutra e madura. Um líder, um conselheiro, um mediador que possa ali estar para apaziguar a situação. Quando o conflito não se resolve facilmente, alguns conflitos persistem, mesmo após o diálogo. Neste caso, continue mantendo o coração limpo, sem raiva, sem rancor. Ore pelo outro, por você também. Mantenha a paz interior, mesmo que a reconciliação ainda não tenha acontecido, mas busque a orientação do Senhor, a orientação de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Em resultados de um conflito bem resolvido, os fortalecimentos, os relacionamentos, eles são fortalecidos. Há um crescimento emocional, um crescimento espiritual muito grande. Bem como o desenvolvimento da empatia, da humildade e a comunhão entre os irmãos. E, finalmente, quem vai ser glorificado aí? Deus. O nome de Deus vai ser glorificado. O conflito interpessoal é uma escola da vida cristã. Deus usa as diferenças entre nós para nos ensinar paciência, nos ensinar o perdão, o amor verdadeiro. E nós, quando lidamos tudo isso com sabedoria e dependência do Espírito Santo, o conflito ele deixa, na verdade, de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de um amadurecimento e reconciliação. E a paz de Cristo, para a qual fostes também chamados em um só corpo, domine os vossos corações. Portanto, queridos, o que é que nós vamos compreender? Né? Que Deus está nos guiando para que os conflitos eles sejam resolvidos. Aí as causas dos conflitos é a falta de comunicação clara, precisamos ter comunicação, expectativas que não foram correspondidas, o orgulho, o egoísmo que está em nós, a falta de empatia para com o outro, as diferenças culturais ou de personalidade e desejo de controle, né? Desejo de controlar o outro ou desejo de controle do poder. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então o problema está dentro de nós. Precisamos resolvê-los. E o conflito na perspectiva bíblica,
A Bíblia não ignora os conflitos, ela os mostra e ensina como transformá-los em oportunidades de termos um crescimento espiritual. Nós vemos Abraão e Ló, como já citamos, conflito por território resolvido com humildade e generosidade. Gênesis capítulo 13. José e seus irmãos, que foi um conflito familiar, transformado em reconciliação. Gênesis capítulo 45. Paulo e Barnabé, já citamos também, essa divergência ministerial, que o resultado foi o crescimento da obra missionária. Jesus e os fariseus, conflito de valores e princípios, resolvido com firmeza e com verdade. E o princípio bíblico, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós devemos... quais são os princípios para nós lidarmos com os conflitos de forma construtiva? Autoconhecimento, entender as suas próprias limitações, as suas emoções, os seus limites. Evite reagir por impulso, porque isso vai dar problema. A resposta branda desvia o furor, né? A comunicação amorosa, fale a verdade com amor, Efésios 4:15. Ouça antes de responder, Tiago 1:19. Evite julgamentos e generalizações. Empatia e compreensão, procure também entender o ponto de vista da outra pessoa, coloque-se no lugar daquela pessoa, pergunte o que está realmente acontecendo por trás dessa reação. Observem que tudo isso são caminhos que eu estou mostrando para que os conflitos eles sejam resolvidos. Buscar a paz, não a vitória. A meta não é vencer a discussão, mas restaurar o relacionamento. Seguir a paz com todos, né? Perdão e reconciliação. O perdão liberta quem o oferece. E reconciliação é o passo que restaura a comunhão. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3:13. Observe aí que há uma reciprocidade, né? Mediação e ajuda externa, quando necessário, busque alguém, uma pessoa neutra, né? Em caso persistente, você procure uma ajuda espiritual ou de um profissional. E espere o momento certo, não resolva o conflito no calor da emoção, vai dar problema. Use a escuta ativa, repita o que o outro disse para confirmar que entendeu. Foque na solução, não na culpa. Ore, né? Antes da conversa, estabeleça acordos claros, aprenda com o conflito. Cada crise é uma oportunidade de crescimento espiritual. O Espírito Santo nos capacita a reagir de maneira diferente. Aí nós temos aí o fruto do Espírito que eu já mencionei. Quando o Espírito Santo ele governa as nossas emoções, o conflito se torna um instrumento de edificação. Tranquilo? Lidar com o conflito de forma construtiva não significa evitar o confronto, mas enfrentá-lo com sabedoria, empatia e fé. E o cristão maduro, ele não foge do conflito. Ele o transforma em oportunidade de paz e crescimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso é top, isso é necessário, isso é especial. Agora vocês irão ouvir aqui uns 3 minutinhos, eu acho, do curso que eu estou fazendo, né? Que é Inspiração 3, lidando com o conflito de forma construtiva. Alguém fala algo que te irrita, e sua primeira reação é responder no mesmo tom, não é? Mas já parou para pensar como uma simples mudança na forma de responder pode transformar completamente uma situação? Existe um versículo em Provérbios que diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra rir. É impressionante como essa sabedoria antiga ainda é tão atual, não é mesmo? Vou te contar uma história. Semana passada, estava conversando com uma pessoa que sempre reagia explosivamente a qualquer conflito. Ela me contou como sua vida mudou completamente quando começou a praticar respostas mais calmas. Os relacionamentos dela melhoraram, as pessoas começaram a ouvi-la mais. E o mais importante, ela se sentia mais em paz consigo mesma. Mas vamos ser sinceros,
Manter a calma quando estamos irritados não é fácil, né? É como se tivéssemos um botão automático de resposta agressiva que precisamos desligar conscientemente. O segredo está em entender que podemos escolher nossa resposta, mesmo quando não podemos escolher a situação. Pensa comigo. Quando alguém joga gasolina em um incêndio, o que acontece? Exato, ele aumenta. Mas se jogarmos água, o fogo diminui. Nossas palavras funcionam da mesma forma. Uma resposta ríspida é como gasolina no fogo da discussão, enquanto uma resposta calma é como água que acalma os ânimos. E não estou falando de ser passivo ou deixar as pessoas passarem por cima de você. Não, estou falando de ser estratégico, de ser inteligente emocionalmente. Você pode ser firme e assertivo sem ser agressivo. Aqui vão algumas dicas práticas que podem ajudar. Primeiro, respire fundo antes de responder. Parece simples, mas faz toda a diferença. Aqueles segundos extras podem ser cruciais para escolher melhor suas palavras. Segundo, tente entender o que está por trás do conflito. Muitas vezes, quando alguém está agressivo, existe uma dor ou frustração maior ali. Terceiro, use frases que começam com "eu sinto" ou "eu penso", em vez de acusações. É muito diferente dizer "você sempre faz isso" e "eu me sinto magoado quando isso acontece". Quarto, pratique a escuta ativa. Às vezes, tudo o que a outra pessoa precisa é se sentir verdadeiramente ouvida. Sabe o que é mais interessante? Quando começamos a praticar isso, percebemos que não só os outros mudam sua forma de reagir conosco, mas nós mesmos nos tornamos pessoas mais equilibradas e felizes. É como criar um ciclo positivo. Quanto mais praticamos respostas calmas, mais naturais elas se tornam, e mais harmoniosos ficam nossos relacionamentos. E vou além. Isso não serve só para conflitos familiares ou com amigos. No trabalho, nas redes sociais, até mesmo no trânsito, uma resposta calma pode transformar uma situação potencialmente explosiva em uma oportunidade de conexão e entendimento. Pense nas últimas vezes em que você se envolveu em um conflito. Como você reagiu? Como poderia ter sido diferente se tivesse optado por uma resposta mais calma? O desafio que deixo para você hoje é, na próxima vez que sentir aquele impulso de responder agressivamente, pare, respire e escolha conscientemente uma resposta mais construtiva. Depois, observe os resultados. Lembre-se, não estamos buscando perfeição, mas progresso. Cada pequena mudança em nossa forma de comunicar pode ter um impacto enorme em nossos relacionamentos e em nossa própria paz interior. E aí, o que você achou dessa reflexão? Compartilha nos comentários uma situação em que uma resposta calma mudou completamente o rumo de um conflito na sua vida. Bom, pessoal, aí está. É o curso que eu estou fazendo, tá? Cristãos Conectados, é um curso muito bom. Se alguém quiser alguma explicação sobre, me procure no privado. Eu espero que esta nossa reflexão tenha servido positivamente para todos que aí estão. Muito obrigado por aqueles que participaram. Um grande beijo com muito carinho para todos, ok?